Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos no programa da Prime para falar sobre negócios e para falar sobre carreira. Eu tenho hoje a satisfação de receber o Roberto Leoncini. O Roberto é vice-presidente de vendas, marketing e pós-vendas da Mercedes-Benz do Brasil. Roberto, primeiro, obrigado por ter aceito o convite, ter aberto um espaço na sua agenda que eu sei que é bem concorrido e estar aqui hoje me ajudando a fazer mais um programa da Prime. Seja bem-vindo. Obrigado você, obrigado pelo convite. Eu acho super importante uma divulgação como você faz, mostrando a vida como ela é corporativa, né? Nosso telespectador tomar consciência, a gente vai gravar uma série de programas chamado Histórias Inspiradoras e a verdade por trás desse processo é inspirar você, telespectador, que hoje tem um sonho, tem um desejo de chegar ao topo de uma grande empresa, e nós convidamos alguns executivos para que eles pudessem compartilhar suas histórias, suas experiências, as pedras que eles precisaram quebrar no meio desse caminho, porque quando você vê hoje um presidente, um vice-presidente, você só vê onde ele está, mas normalmente a gente não conhece por onde ele passou para chegar onde ele está. E eu convidei o Roberto, e o Roberto gentilmente aceitou o convite. Quero aproveitar aqui também enviar o meu agradecimento para a Natália lá do marketing, que gentilmente, assessoria de imprensa, que sempre foi muito gentil aos meus contatos. Também deixar registrado o meu agradecimento para a Natália. Os principais desafios do amigo hoje, estando nessa posição tão importante numa grande empresa como é a Mercedes-Benz, Roberto? Eu acho que Mercedes-Benz, que você falou, uma organização hoje no Brasil com 10, 12 mil colaboradores, né, mais 6 mil colaboradores na rede de concessionários, né? E eu acho que o maior desafio é manter todo mundo unido na mesma direção. A gente tem um mantra dentro da Mercedes-Benz, né, que é: as estradas falam, a Mercedes-Benz ouve. E isso significa o quê? Estar do lado do cliente, estar perto do cliente, entender o cliente e fazer qualquer processo e qualquer mudança em função do que o cliente necessita. Então, eu acho que o maior desafio é manter esse grupo coeso andando sempre nessa direção. Olhando para trás agora, no início da sua carreira, você tinha projetado chegar numa vice-presidente de uma empresa tão importante na Mercedes? Você planejou isso, as oportunidades foram aparecendo e você estava preparado? Como é que, para o nosso telespectador, conhecer um pouquinho a sua trajetória, Roberto? Eu acho que eu nunca fui um estrategista da minha carreira, né? As coisas foram mais acontecendo do que eu ter acordado um dia e me imaginado vice-presidente da Mercedes-Benz, né? Eu tenho quase 32 anos nesse mercado automobilístico de veículos comerciais, né? Antes da Mercedes-Benz eu trabalhei numa outra indústria automobilística e comecei, como se diz no jargão, batendo pasta, né? Eu era representante distrital, que nem é um cargo que existe mais, né? Hoje a gente catapultou esse cargo para um consultor ou algo parecido. Então eu passei 10 anos pelo Brasil, andando em todas as regiões do Brasil, batendo pasta literalmente, visitando cliente, visitando concessionário, dando assessoria para concessionário. E depois disso, depois de 10 anos, eu tive meu primeiro desafio com um cargo de chefia, cuidando de uma coisa não tão nobre dentro do segmento, que é seminovos e usados, né? Eu acho que esse foi o primeiro grande desafio, né? Porque eu estava no topo da cadeia alimentar com novos e fui catapultado para ser chefe de uma operação de seminovos e usados dentro da indústria, que não é uma coisa tão bem vista. E depois disso as coisas foram acontecendo, né? De chefia para gerência, de gerência para uma diretoria comercial, da diretoria comercial para country manager aqui no país, nessa outra empresa. E depois disso veio o convite do Philipp Schimmer, que é o presidente da Mercedes-Benz do Brasil, para fazer parte do board da Mercedes e para pegar e tentar mudar a cara da empresa um pouco junto com ele, e essa posição de vice-presidente. Então, não foi nada planejado, assim, sendo bem sincero, as coisas foram acontecendo. Eu acho assim, vieram várias entregas e as entregas foram me levando para um caminho, né? E esse caminho, cheguei aqui agora. Esse DNA de vendas foi herdado de alguém? Quando você percebeu essa tua inclinação para a área comercial, Roberto? Eu sou engenheiro de formação, né, engenheiro industrial. No início da minha carreira eu trabalhei
2 anos na Telebrás, eu fazia empacotamento mecânico de satélite, que era uma coisa super bacana. Eu trabalhava num laboratório no 4º ou 3º subsolo lá da Telebrás, aqui perto em Campinas, né? E aí que eu cheguei à conclusão que definitivamente não era o que eu queria. Empacotar. Né? Não era o que eu queria. Empacotar e muito mais trabalhar dentro de um laboratório trancado o dia inteiro. Eu sempre gostei de marketing, né? De família. Meu pai era vendedor, eu sempre via aquela vida do meu pai viajando e etc. Aquilo sempre me trouxe uma certa curiosidade. E aí eu parti, fui trabalhar numa agência como contato, como atendimento, e daí eu recebi esse convite para a indústria automobilística, que eles queriam mudar a cara da equipe de vendas, eles queriam alguém comercial, mas alguém engenheiro para ser uma venda mais consultiva. E aí segui o caminho e estou em vendas até hoje e adoro vendas. Considerando que teu pai atuava em vendas, você acha que ele foi uma das pessoas que te inspirou a seguir por esse caminho? Ah, com certeza, com certeza. Aquela curiosidade de tentar entender, aquela coisa de ver ele toda semana saindo na segunda, voltando na quinta, né? Conhecendo várias cidades, várias pessoas diferentes. Isso sempre me instigou, né? Eu acho que daí veio a provocação, né? Eu nunca achei que eu era um super vendedor, né? Eu acho que eu sou mais um condutor de pessoas, né, do que ser um super vendedor, né? Eu acho que tem gente que tem muito mais característica do que eu de vendas, né? Mas ele me inspirou e eu trilhei esse caminho de querer ajudar as pessoas a acharem um caminho, e eu vim ganhando a confiança dos clientes e etc. E também 30 anos de mercado automobilístico, 30 anos de veículos comerciais. Eu conheço bastante gente me conhece, né? A gente tem uma relação muito forte de confiança, né? As pessoas normalmente olham para a posição que nós estamos hoje, mas não conhecem ou pouco conhecem a história e a jornada que a gente precisou vencer para chegar onde nós estamos hoje. Voltar um pouquinho à tua infância, como é que era a tua infância, relação com papai, mamãe, como é que escola, só para o nosso telespectador conhecer um pouquinho a origem do Roberto. Eu nasci em São Paulo, fui criado em Campinas, frequentei grupo escolar, né? Tenho o maior orgulho de falar que eu frequentei escola pública, que naquela época escola pública era a escola pública, né? Então, tanto o primário como o colegial eu fiz em escola pública. Depois eu fui fazer engenharia, eu fiz engenharia em Piracicaba, na Metodista de Piracicaba. Depois disso, depois de 10 anos, eu fui fazer um MBA de gestão de negócios, né? E aí eu segui estudando, eu sempre segui estudando porque eu tenho a característica que eu sou curioso por natureza, né? Então eu adoro ler, leio tudo. Fui fazer gastronomia depois nesse meio do caminho, né? Tipo uma terapia, porque eu também gosto de cozinhar. Minha infância foi sempre próximo da família, até hoje eu sou muito próximo da família, né? E minha casa era aquela casa que os amigos iam, porque meu pai cozinhava super bem, então eles gostavam de comer em casa, né? Então a gente ficava muito em casa. Ele sempre foi um agregador também de pessoas, né? Então foi uma infância bem legal aqui no interior, né? Que era aquela coisa de jogar bola na rua, né? Que não existe mais. Então foi bastante amigos com qualidade, que eu carrego até hoje, né? Foi bem interessante. A gente falou da inspiração do teu pai em relação à área comercial e eu percebo também que ele acabou te inspirando no hobby, que é a culinária. Seu pai é a tua grande referência de vida? Meu pai era, né? Meu pai era, minha mãe também, mas meu pai era um cara que sempre me provocou, né? Sempre me provocou. Muito bem, Roberto, eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Lógico. Na volta nós retomamos aqui o assunto com o Roberto Leoncini. O Roberto é vice-presidente de vendas, marketing e pós-vendas da Mercedes do Brasil. Nós voltamos no instante. Está em alta falarmos sobre profissionalização de empresas familiares. Esse termo dá a impressão de que uma empresa familiar não é profissional. Definitivamente não é o caso. Também não é o caso dizer
que vão se retirar os familiares que trabalham na companhia. Afinal, foram eles os responsáveis pelo sucesso dela até aqui. Profissionalizar significa passar por uma grande mudança nos processos, sem abandonar os ideais daqueles que iniciaram o negócio. É fazer um gerenciamento com regras diferentes do que normalmente se tem. Também é desenvolver uma gestão mais voltada à criação de indicadores e medição de resultados, com novas e diferentes atribuições internas. Qual a diferença então? Qual é o ganho? A diferença está na revisão da estrutura da empresa, principalmente em questão de estratégias e processos, que vão ser fundamentais para a perpetuidade da organização. Além disso, ajuda muito na passagem de bastão, para a chegada das novas gerações que trazem novos conhecimentos e olhares para o negócio. Esse movimento natural, aliado à inclusão de novos profissionais, com certeza vai contribuir para a manutenção e o crescimento de uma empresa familiar, que já é longeva na sua trajetória de sucesso. O Hospital Unimed Unidade Anchieta cresceu para atender você e a sua família com mais qualidade, conforto e segurança. Agora são cerca de 6.000 metros quadrados de área construída. Os leitos de UTI mais do que dobraram e os de internação triplicaram. Além disso, o Hospital Unimed Unidade Anchieta oferece uma equipe altamente qualificada e equipamentos de última geração. Unimed Jundiaí. Cuidar de você. Esse é o plano. Acesse o nosso site unimedjundiaí.com.br. O ECAC, como você mesmo disse, é um mecanismo de comunicação do governo para com o empresário. Normalmente, você acessa o ECAC através do eCPF ou eCNPJ, o cartão digital do empresário. Isso, invariavelmente, fica com o contador, porque ele é a pessoa que foi eleita para ficar verificando quais são as mensagens que o governo manda para a companhia. O que acontece é que alguns contadores, eles acompanham ali a rotina diária, só que existem algumas notificações que envolveriam o departamento jurídico da companhia. E o pequeno, médio empresário, às vezes nem advogado tem. O ECAC mandando uma mensagem para o empresário, sendo uma notificação que envolveria, por exemplo, uma resposta que tem que ser dada, uma informação que tem que ser confirmada, ou algo a ser pago, o prazo é curto. Se você abre, começa a contar o prazo para você mandar a sua resposta. Se você não abre, o governo tem uma regrinha que presume-se que foi lido. E perceba, o contador lá na tarefa dele está fazendo o melhor empenho possível, só que esse prazo está correndo. E o empresário não tem um advogado constituído, não sabe que existe um direito empresarial a ser cuidado. É aí que entra a Barbeiro Advogados também. O nosso contato com o contador dos nossos clientes, com os contadores dos nossos clientes, é muito intenso. Tem que ser uma parceria. Ele entra no ECAC, nós pedimos informações de ECAC pelo menos semanalmente. Entrou o ECAC essa semana, o que você viu? Manda um reporte para nós. Ou me dá o eCPF, o cartão digital, o eCNPJ, por 2 dias que a gente quer dar uma olhada no ECAC do cliente. Com isso a gente consegue ver e responder administrativamente. Um caso muito sério e recente, existiu uma notificação lá, uma multa, 7 milhões, era uma multinacional, o cliente, 7 milhões. Abriu, começou a contar prazo, não responderam. Não tinha mais defesa administrativa, ou seja, a partir daí só judicial. Quando o governo fala, eu quero receber de você 7 milhões e você quer discutir e já passou o prazo administrativo, você tem que depositar em juízo. Ainda bem que essa multinacional tinha 7 milhões para depositar em juízo para a discussão. O empresário, o pequeno empresário, o médio empresário, teria esse saldo? Teria esse valor? Não. Então, essa prevenção, quando a gente fala de prevenção é isso, é nos anteciparmos. A Barbeiro Advogados faz isso. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Roberto Leoncini. O Roberto é vice-presidente de vendas, marketing e pós-vendas da Mercedes-Benz no Brasil, como eu abri. O programa é um programa especial, uma série especial que a gente vai gravar, falando um pouquinho sobre a trajetória, sobre as realizações
de executivos que hoje ocupam cargos importantes em grandes organizações e corporações. Você fazer a linha do tempo, Roberto, você consegue identificar quais foram os momentos que te levaram a chegar onde você chegou? Você teve a ajuda de alguém além do seu pai, que nós já falamos, que te inspirou, ou que te ajudou em relacionamento? Você consegue identificar pontos que foram cruciais para te ajudar a alcançar onde você está hoje? Eu acho que várias pessoas me ajudaram na minha carreira, né? Eu tive vários gestores que ou me empurraram ou que me provocaram durante a minha trajetória, né? E eu também acho que pontos decisivos foram quando eu tomei decisões, por exemplo, de fazer um MBA depois de 8, 9 anos fora do estudo. Quando eu tomei a decisão também de ir para fora do país para fazer um curso para melhorar a minha proficiência no inglês. E todas foram iniciativas que não foram... Hoje, o que eu vejo hoje? Eu vou fazer um comparativo, né? Muita gente espera que a organização que ela trabalha ou a empresa que ela trabalha carregue essa pessoa para algum lugar, né? Faça ela tomar certas iniciativas. E na minha época, ou você tomava a sua iniciativa ou ninguém ia tomar a iniciativa por você, né? Então eu acho que esses foram alguns pontos que, na hora da decisão de vou fazer alguma coisa, independente se eu tenho suporte ou não, porque acho que está me fazendo falta, né? E essa decisão eu tomei, isso provavelmente mudou o rumo, mudou o jeito que as pessoas me viam, né? Que a organização me via. E também você sempre eu sempre tive um diálogo muito franco com os meus gestores, né? Do que eu achava, do que eu não achava, eu colocava muito sempre minhas posições. Eu acho que isso também ajudou na construção da carreira. E tive momentos difíceis, por exemplo, sei lá, quando eu estava na média gestão e eu estava assim a um passo de virar o diretor. E aí a empresa contratou um diretor que veio de fora, não? E aí ficou aquele clima, né? Porque todo mundo achava que a posição era minha. E quando essa pessoa chegou, que é um dos mentores que me ajudaram muito na carreira, ele simplesmente sentou comigo e falou: olha, não te conheço, não sei do seu trabalho, todo mundo fala bem de você, você vai ter que me mostrar. É que nem no banco imobiliário quando você tem que recuar 4 casas, né? Você foi até lá e aí recua 4 casas. E eu aceitei isso como um desafio. Eu podia ter tomado uma outra atitude, de repente, ter mudado de empresa, ter procurado alguma outra coisa, não, mas eu aceitei, aprendi muito durante mais 2 anos e isso me ajudou a ir talvez para uma outra posição depois de diretor-geral com muito mais consistência do que eu iria 2 anos antes. Então, eu sempre enxergo que as coisas acontecem, tem um porquê e você precisa entender um pouco o porquê, né? Você não pode ser passivo, você tem que colocar suas opiniões, mas você também tem que entender os movimentos, né? Então, acho que essas pessoas, principalmente esse gestor que me provocou nesse momento da minha carreira, foi super bacana para mim. É meu amigo até hoje, continua na concorrência, né? A gente briga na rua aí, mas nós somos amigos e a gente hoje vira brincadeira essa situação, né? Mas foi bem interessante. Roberto, a gente tem um clube de relacionamento onde nós reunimos altos executivos, basicamente presidentes, vice-presidentes, CEO, CFO, COO. São quase 600 executivos, quase 10% do PIB está dentro desse Prime Club. E uma das características, ou 2 principais características que a gente nota, são 2 principais. O primeiro é um certo isolamento que esses grandes executivos têm dentro dessas grandes empresas. E a segunda é a dificuldade e o desafio de ter um equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal, familiar. Como é que você lida com essas 2 realidades? Não sei se é a tua realidade também, mas é a realidade na grande maioria dos 600 executivos que caminham conosco hoje. Como é que você lida com esses 2 aspectos, Roberto? Essa é uma realidade, né? Você tem um isolamento que é um isolamento natural, tem decisões que você tem que tomar que você não pode compartilhar, né? E isso te leva a uma posição
um pouco mais distante. E a família, você tem que ter uma disciplina para você exatamente manter essa balança, né? Eu, depois de 30 anos ou 28 anos numa organização, quando eu mudei para a Mercedes-Benz, uma das coisas que eu falei para o Philipp Schimmer, que é o presidente da Mercedes-Benz, é que eu gostaria de ter uma relação mais saudável entre a vida corporativa e a família, né? Eu venho conseguindo fazer isso com disciplina, né? Por exemplo, eu sou vice-presidente de vendas, né? E por default eu deveria ficar na pizza no dia 31, no fechamento, né? Para saber o que está acontecendo. E eu em 5 anos nunca fiquei no dia 31 no fechamento, porque exatamente a mensagem que eu quero dar para o meu time é que o dia 31 ele começa no dia 1º, né? Então você tem o dia 1º, o segundo dia do mês e assim sucessivamente, você não precisa deixar as coisas acontecerem no último dia do mês, né? Então eu me esforço, me dói o coração de não estar lá junto para saber o que está acontecendo, eu fico super ansioso, mas eu saio às 5 horas, 6 horas da tarde, vou para a minha academia, vou para casa. E eu tento mostrar para eles que não sou só eu que tenho que ter esse equilíbrio, todo mundo tem que ter esse equilíbrio, né? Eu acho que as pessoas têm que adorar onde elas trabalham, mas não adorar ao ponto de ficar fora do horário onde elas trabalham e não ir para casa, né? Aí significa que está acontecendo alguma coisa diferente, né? Então eu tento equilibrar a vida. Não é simples, não é fácil, você tem muita demanda, principalmente numa multinacional. Você tem horários diversos aí que você tem que lidar, mas é um exercício que você tem que fazer. Eu falei recentemente com um amigo que foi fazer um curso de gestão de tempo. E a primeira coisa que o professor disse, falou, não tem como você fazer a gestão do tempo, o tempo é 24 horas. Você tem que fazer a gestão da tua vida. Você acha que tudo aquilo que a gente faz, Roberto, é uma questão de prioridade naquilo que de fato tem valor? Você acha que às vezes, quando a gente excede, por prestigiar algo em detrimento de algo importante, é único e exclusivamente as escolhas que nós fazemos? O amigo disse que 5 horas eu vou embora, vou cuidar da minha vida, da minha família, da minha saúde. É uma questão de decisão, né? Eu acho que é decisão. É um desapego que você tem que começar a praticar, é o que você falou. A vida, o dia tem 24 horas, o ano tem 365 dias. Eu tenho 57 anos daqui a pouco, né? Então você precisa começar a administrar as coisas e dar o devido valor, né? Eu acho que a vida corporativa ela tem um extremo valor, onde eu estou, tudo que me trouxe até agora, mas você tem que dosar, É uma coisa que dói demais, né? Que você, provavelmente com 40 anos eu não conseguia fazer isso. Eu não tinha essa maturidade para começar a pensar dessa maneira, e você tem uma energia, tem uma entrega que é diferente, né? Então, mas hoje eu tento dosar. O tempo hoje parece que ele passa muito mais rápido, a quantidade de informação que você tem, a quantidade de coisas que você tem que lidar é totalmente diferente, né? E eu tento mostrar isso para o meu time também, gente, bom senso, né? Tranquilo, não vai acabar, vocês não vão perder a posição porque não estão aqui por mais 2, 3 horas, tem que ter esse equilíbrio, mas é um exercício complexo, é uma meditação que você tem que aprender a fazer. Roberto, eu tenho 1 minuto para encerrar o nosso programa, se você pudesse, uma única frase, dizer para o nosso telespectador ou oferecer um conselho para o nosso telespectador para chegar onde o amigo chegou, o que você diria para aquela pessoa que sonha chegar onde você está hoje? Bom, no meu caso, o que me levou onde eu estou foi a curiosidade, né? Curiosidade no bom sentido, né? Eu sou um ávido leitor, eu gosto de saber das coisas e, por ser curioso, também eu gosto de entender as pessoas, eu gosto de ter relacionamento, né? Eu acho que, se eu pudesse dar um conselho, o meu conselho seria: seja um pouco mais curioso, né? Não se conforme com o que você sabe hoje, né? Tente saber mais alguma coisa, tente conversar com o seu vizinho, com o seu colega, com o seu cliente, tente entender um pouco mais
e aí você vai começar a ter bagagem para se questionar e você mudar de patamar, né? Eu acho que esse é o meu recado. Prazerzaço recebê-lo aqui no programa. Obrigado pelo prestígio. Obrigado você. Obrigado, telespectador, por estar conosco em mais um programa da Prime TV. Lembrando que o programa Inédito vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá.